Priorização é uma das atividades que você mais faz como gerente de produto, Product Owner ou Product Manager no dia a dia. A gente usa isso para praticamente tudo. A gente faz para poder definir qual é o mercado, quais são os problemas, quais os clientes, quais as soluções a gente vai desenvolver. Por isso é tão importante ter um repertório de ferramentas que você saiba utilizar, dependendo da situação que você trabalha. Dependendo do tipo de desafio, do tipo de produto. E uma analogia que eu sempre faço, se a gente só souber só conhecer o martelo, tudo na nossa frente vai ser prego e a gente vai sair dando martelada. Por isso que é importante conhecer outras ferramentas, né? Saber usar uma chave de fenda, uma furadeira, porque dependendo da situação, você vai precisar. Hoje eu vou falar aqui do Moscou, um método de priorização muito interessante, ele é bem simples, super aplicado, ele vai ser bem útil para você conhecer ele no dia a dia, porque eu já ensinei alguns outros aqui e, como eu falei, tendo esse conhecimento mais amplo de flexibilidade, vai te ajudar dentro do dia a dia de produto. Tá? Então vamos lá. Eu já falei do esforço-resultado, já falei também do ICE Score, já falei da RICE e hoje eu vou falar do Moscou. Né? O Moscou que ele é um método bem interessante. Eu vou mudar aqui a tela para deixar ela um pouco maior, porque eu vou explicar ele para você e vou dar também exemplos, beleza? Então bora lá. O Moscou ele tem 4 categorias aqui que a gente vai classificar. A gente tem o M, que é de must have, que são coisas que a gente precisa ter. Ele tem o S, que é de should have, que é coisa que a gente deveria ter. Tem o could have, que são coisas que a gente poderia ter. E o won't have, coisas que a gente não terá. Então seriam o must, eu preciso, com certeza, o should, eu deveria ter. O could, eu poderia ter. E o won't, eu não vou ter. Então é como se fosse um grau de intensidade, um grau de importância. Esse aqui eu peguei na internet, esse frame, e eu fiz aqui uma versão minha, né, já deixando aqui um grau de intensidade para você entender o impacto. Então, isso eu já começo dizendo aqui. Para você que está acompanhando a série, ou está vendo aqui o vídeo pela primeira vez, um atributo que é muito importante em outras metodologias é o impacto. Então, a gente tem, por exemplo, na matriz esforço-resultado, a gente chama de resultado para o cliente. E é o impacto. Na ICE Score, a gente tem impacto, confiança e esforço. Então, a gente tem, de fato, impacto, que é o retorno para o cliente. Na RICE, a gente também tem impacto, retorno para o cliente. Pode ser receita, redução de custos, experiência. E aqui a gente está falando também de impacto, de uma certa maneira. Né? A gente está falando de o que a gente precisa ter, o que a gente deveria, o que a gente poderia e o que a gente não vai ter. Então eu já começo dando essa dica para vocês, tá? O Moscou, ele é um método que ele é muito, muito bem aplicado para dar a nota do I. Tá? Esse I aqui de impacto das outras metodologias, você pode usar o Moscou para você, às vezes, aprofundar e definir esse atributo da priorização, você usar o Moscou para priorizar, tá? Bom, mas eu não entendi o que você quer dizer, né? Bom, talvez eu não tenha entendido, deixa eu te explicar de uma outra maneira. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a RICE, eu até mostro nos exercícios na planilha Excel, a gente coloca uma nota, às vezes de 1 a 5 no impacto, por exemplo, ou de 1 a 10. Enfim, você dá uma nota para o impacto com base no que você entrevista clientes, avalia, mensura, de impacto na receita, na experiência dos clientes, e a gente vai dar uma nota maior para itens com mais impacto e uma nota menor para os itens com menos impacto. No Moscou, a lógica é a mesma, só que ao invés de a gente dar uma nota, a gente vai colocar um grau, é como se fosse um grau de importância. Então você foca menos na nota e mais num grau. Por que isso pode ser muito interessante? Porque às vezes quando a gente está conversando com os clientes, a gente pode... É difícil, né? A pessoa ela tem duas necessidades, né? E aí você pergunta dentre duas, qual é a nota que ela daria? Às vezes é difícil para o cliente dar essa nota e é difícil para a gente colocar uma nota. Né? Que nota é 7 ou é 8, sabe? Fica naquela dúvida e isso às vezes pode impactar o resultado de uma priorização. Por isso que uma das formas de você resolver esse problema é você deixar bem clara essa pergunta. Isso aqui que você precisa, você pode viver sem? Se a pessoa disser que não, então é must. Você precisa, vai ficar como o mais intenso. Se a pessoa puder viver sem, você já ficaria na dúvida se é should ou é could. Tá bem? E se ela, não, isso aqui talvez ela não precise mesmo. Então é uma coisa que você não vai fazer. Então você vai te ajudar muito. Eu vou fazer um exemplo que acho que vai tangibilizar bem aqui pra gente.
Eu estou pensando aqui numa ideia. Deixa eu escrever aqui qual foi a ideia, que é a ideia que eu dou no meu curso, né? No meu curso de gerenciamento de produto, né? A formação de Product Manager. Quem quiser conhecer, entra aqui no PRD Academy, tem link na descrição, em que eu ensino, tenho vários módulos aqui com templates que eu disponibilizo, ajudo a você a configurar o perfil no LinkedIn, melhorar o currículo. Tem certificado, garantia. Aqui eu explico todos os módulos. Tem também, aqui vale a pena você dar uma olhadinha nos templates que você vai ganhar e nas aulas e módulos que estão incluídos, tá? É super importante você dar uma olhada lá, porque ele está com uma promoção agora esse mês, está com um preço bem interessante. Eu baixei o preço, fiz uma promoção, porque ele já estamos no mês, faz 3 anos já que eu tenho o curso, e eu fiz umas aulas novas, atualizei ele e eu estou querendo feedback, né, de quem está virando aluno agora, para poder até me dizer como está achando, que está gostando. Então fica o convite para vocês conhecerem a PRD Academy e estudar Product Management, complementar os estudos que você está fazendo na área com exercícios práticos, né, atividades práticas que você manda e eu mesmo reviso. Então, voltando aqui para a aula, para a nossa aula aqui no YouTube, eu dou um exemplo lá no meu curso que é um aplicativo pet friendly. Esse aplicativo pet friendly ele tem várias funcionalidades e features, tá? E aí aqui eu trouxe algumas ideias, tá, de funcionalidades para a gente priorizar usando o método Moscou, né, para você entender bem. Então vamos imaginar, eu estou montando um aplicativo pet friendly, fiz o processo de discovery e a gente chegou aqui em algumas ideias e funcionalidades. Então a gente tem aqui busca por localização, né, de restaurantes, por exemplo. Tem um aplicativo que vai mapear, por exemplo, restaurantes que podem levar pets, né, pet friendly, cachorro, etc., na região. Então eu posso ter uma feature, uma funcionalidade de busca por localização. Eu posso ter também um filtro na hora de buscar por tipo do restaurante, porte de animal que aceita, serviços que são ofertados, né? Então poderia ser até além de restaurante outros tipos de serviços. Um mapa, eu poderia ter um mapa. Posso ter no aplicativo ele já dá e oferecer sugestões para os clientes, né? A pessoa que está acessando vir sugestões, ter o perfil ali, detalhes do restaurante, avaliações de outros clientes, menu para o pet, né? Uma ideia que eu estava pensando, assim, será que vale a pena ter um menu, às vezes alguma coisa que vai ser pro animal, né? Check-in, descontos e promoções exclusivas do aplicativo, cardápio online, né? Daí que o cardápio para nós, né? Que seríamos os tutores ali, donos e que vamos ir no restaurante, uma área de comunidade para usuários interagirem, por exemplo, comentários, né? Ou então, e também uma outra ideia, um sistema de gamificação, em que conforme você vai usando, você vai ganhando badges. Então essas são ideias que eu estipulei aqui em um brainstorming, né? Até dicas para você que quiser aprender a fazer um brainstorming. No curso tem uma aula só de brainstorming ensinando como você consegue ter boas ideias, né? Super importante. E aí aqui são essas ideias que eu trouxe. Num processo de desenvolvimento, a gente precisa priorizar. Porque se a gente quiser fazer todas essas ideias aqui que a gente tem, essas 12 ideias, a gente não tem como fazer. Geralmente os times não têm recursos, são restritos, a gente tem que saber o que fazer primeiro, né? Então, eu faço o que primeiro? O mapa, depois a busca, depois o perfil, ou eu faço descontos, cardápio, perfil, avaliação? Como que eu defino essa ordem? Por isso que a gente faz uma priorização. Eu poderia usar qualquer uma dessas outras que a gente já estipulou, mas eu quero, vamos estudar a avaliação do Moscou. Como que seria? A gente iria refletir, item a item, se é um item que é must, should, could ou want. Né? Se ele é... Vamos pensar no foguinho aqui. Então, primeiro, bom, a nossa proposta de valor, eu acho que é importante a gente estar preso, recorrer à nossa value proposition, que a gente chama, essa proposta de valor. Quando a gente está querendo fazer um aplicativo pet friendly para encontrar restaurantes, a ideia, né, locais para você ir com o animal, a proposta de valor é ter um tempo de qualidade com o teu animal, você poder sair sem ter que deixar em casa, voltar em casa, tá tudo destruído, coisas assim, sabe? Esses problemas de quem tem animal. Então, tá em torno disso. A nossa proposta de valor é essa. Então, é só para a gente ter um norte, tá? Da onde a gente ia chegar. A gente tem esse tempo de qualidade, quem tem animais, para poder sair, voltar em casa, não tá destruído tudo.
Então, olhando para isso, vamos pensar. A busca por localização é um item must, should, could ou não é necessário? É você buscar um restaurante. Eu vou colocar ele aqui como um should, tá bom? Como seria uma coisa que a gente deveria ter, mas eu acho que dá para viver sem. Eu não preciso ter a busca, né? Eu poderia ter só uma lista de restaurantes. Já me atenderia, eu não preciso ter a busca, talvez. Eu teria que daí olhar na mão. Talvez seria bom. Filtro por tipo, porte e serviços. Isso também eu acho que não é um must, é um should. Tá? Mapa. Mapa acho que também seria talvez um could aqui, porque eu posso ter o mapa, eu poderia ter o mapa, mas ele não é super crítico, essencial. Na minha opinião, né? E aí isso aqui você vai validar com clientes. Pesquisando com o cliente, a gente vai conseguir obter esse tipo de informação. Menu para o pet. Aqui eu acho que talvez não precise ter. Check-in. Talvez a gente poderia ter o check-in. Gamificação. Comunidade. Talvez aqui. Cardápio online. Pode ser que sim. Avaliações dos clientes. Acho que talvez também não deveria. E perfil do restaurante. Eu acho que o perfil talvez seja um must. Por que o perfil talvez seja must? Porque a pessoa poder ver se é um restaurante vegetariano, se ele é um restaurante árabe, se ele vai ter comida brasileira. Você saber o que o restaurante é, eu acho relevante para que quando você esteja buscando, você escolher ir ou não naquele lugar. Não é só ele aceita pet. O que ele vende, o que tem dentro dele. Então, provavelmente, perfil seria um must. Eu preciso ter perfil, porque sem eu mostrar essa informação, eu não entrego a minha proposta de valor. O produto às vezes vai ficar ruim, né? Ele não vai ter resultado. Descontos e promoções. Talvez os descontos. Eu vou colocar aqui como uma coisa não necessária, inicialmente, e as sugestões do app como uma coisa não necessária. Então, beleza. Essa aqui seria uma priorização super rápida, né? E aí que agora começa a revisão. Nesse momento, eu recomendo fortemente, com todo mundo que eu trabalho, que usa o Moscou como método, tentar definir um limite. Então, a gente tentar definir um limite, por exemplo, no must 3, no should 3, no could 3 e no want 3. Aqui nesse caso aqui eu tenho 12 itens, né? Então eu estou colocando 3 em cada. Por quê? Porque senão é muito fácil você, como eu estou fazendo aqui, colocar muita coisa no should, ou então dizer que não, eu quero ter o perfil, eu quero ter a busca, eu quero ter o filtro, eu quero ter a avaliação, eu quero ter o cardápio. Aí você não tem uma priorização que vai te ajudar. Você, na verdade, colocou um monte de itens com nota super alta, que você está tratando quase como se fossem itens obrigatórios e sobrecarregando o time. Não está trazendo clareza, não está trazendo uma priorização aqui. Priorização é muito mais a arte de dizer não do que de dizer sim. O que você não vai fazer? O que a gente não vai fazer, correto? Então, quando a gente deixa muitos itens em uma das categorias, isso na verdade dificulta escolher o que a gente vai desenvolver ou não. Então, vamos tentar colocar 3 itens que a gente acha realmente must. Provavelmente, daí como que eu vou fazer? Eu vou revisar os itens que estão no should e vou passar 2 para cá. Então, olhando, bom, no must a gente vai ter o perfil. Acredito que a avaliação dos clientes, por exemplo, uma nota do restaurante pode ser interessante. Para quê? Para que a pessoa ela veja o que o restaurante faz e ela veja a nota do restaurante. E aí, até mesmo uma avaliação dos clientes, por exemplo, eu fui com o meu cachorro e foi muito legal. Sabe? Para você ter aquele feedback da comunidade. Isso talvez seja uma feature que diferencie o aplicativo, às vezes, de uma busca do Google, por exemplo, em que teria ali opções, né, de restaurantes, para que a gente também tem que ter, além de uma proposta de valor, um diferencial competitivo com o que já existe no mercado. E uma terceira ideia, talvez, por exemplo, o cardápio online eu já não acho must, né? Vamos pensar, o cardápio online, acho que dá para viver sem ter o cardápio. Busca por localização, para ver qual é o mais perto da sua casa, talvez seja interessante, né? Para você, de fato, encontrar algo que seja próximo da sua casa. E o filtro? Na hora que eu vou fazer o filtro,
eu colocar por tipo, porte, serviços que são prestos. Eu tô achando que entre busca e filtro, eu já descartei o cardápio, tá? Entre busca e filtro, me parece que o filtro é o melhor. E olha que interessante, mas a questão, isso que é interessante, de 12 itens, a gente consegue reduzir uma discussão para 2. A gente poderia, porque a gente consegue imaginar que o nosso time vai conseguir fazer 3 itens inicialmente, e ao invés de eu escolher 3 entre 12, eu escolho, às vezes, eu já tenho certeza desses dois, eu tenho que escolher mais um item entre dois. Então, quando você vai, às vezes, estar em dúvida, e aí o Moscou vai te ajudar. Né? Lembra que eu te falei um pouco antes que, será que isso aqui é uma nota 6 ou é uma nota 7? Né? Então, isso às vezes é difícil para o cliente, né? Pensar nessa resposta. Mas, pensar, você preferiria ter uma busca por localização no restaurante, ou você preferiria ter um filtro do tipo de restaurante que você quer olhar? E aí o cliente ele consegue dizer, eu preferiria ter um, ou eu preferiria ter outro. Isso aí facilita demais. Né? Então, na minha opinião, seria filtro. Mas a gente precisa entrevistar para conseguir entender. Né? O filtro aqui ajudaria. Fico imaginando que o filtro consegue ajudar a gente a. Por exemplo, a pessoa ela gosta de um tipo determinado de comida, ela quer buscar, porque o filtro ele acaba resolvendo o problema da busca, né? Só que ele resolve talvez até melhor. Eu quero ir num restaurante de comida japonesa, de repente, aí coloca o filtro, já vai aparecer as opções. E aí aqui eu fiquei com 2 opções, aí no chute. E assim por diante, né? Agora a gente vai seguir. Tenho 2, eu vou ter que pensar em um dos itens do CUD e passar para cá. Tá? Vamos dizer que a gente vai colocar um mapa. Tá? Mapa vai para cá, na mesma lógica, vai debater entre os 4 aqui, qual que o cliente prefere mais, e passaria. Nesse jeito aqui, ele ficou exatamente as 3 em cada. Poderia acontecer o seguinte, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, em que a gente teria 4 itens no could e só 2 no want. E aí o que eu recomendo é tentar olhar destes aqui, se tem algum que a gente não teria que jogar para o want, sabe? Para forçar você, lembra que eu falei, às vezes é o que a gente não vai fazer, né? E não o que a gente vai fazer. Poderia ser assim, mas poderia ser assim também, né? A gente tem 4 aqui e tem que passar um. Algum deles a gente não vai conseguir fazer. Qual que a gente não vai conseguir fazer desses aqui? Desses 4, qual a gente vai ter que descartar? A gente vai despriorizar. Bom, vou despriorizar ter sugestões de restaurantes. Qual desses 4 a gente vai despriorizar? Vou despriorizar o check-in. Eu acho que o check-in é uma ferramenta que não vai gerar tanto valor. Então você força essa despriorização. E aí o Moscou ele acaba ajudando demais. Né? E veja, não é porque a gente colocou aqui ou mesmo aqui que a gente não vai fazer nunca. Né? O que vai acontecer? Eu até vou dar um bônus aqui para quem ficou até aqui. Se você gostou e aprendeu, dá o like no vídeo, comente o que tiver de dúvidas. O like ajuda muito, muito mais do que vocês imaginam. O like é uma ferramenta poderosa aqui no YouTube para ajudar o vídeo a ser mais relevante para quem está buscando esse tipo de conhecimento. Né? Eu vou conectar isso aqui com uma ideia de roadmap aqui para quem ficou até aqui como um extra. Então o roadmap ele vai ter essa visão ao longo do tempo, né? Vai ter aqui o tempo e a gente vai ter as ideias de funcionalidades, né? Então a gente iria conseguir, com certeza, pensar em fazer essas aqui primeiro. E aí eu poderia até ter, vou fazer o perfil, a avaliação e o filtro. Né? E de repente, aqui eu vou fazer uma V1, fazer a minha versão 1 do aplicativo, o MVP. Eu vou lançar o MVP nesse momento, quando eu terminar de lançar essas features. Depois eu vou fazer a V1, incluindo, de repente, essas outras features aqui, que a gente definiu no should. Então ele vai ajudar a gente até a ter uma noção de quando ao longo do tempo, né, que seria aqui o nosso roadmap, a gente vai desenvolver as features. Ok? Óbvio, né, que na prática, né, a gente, na hora de definir mesmo e bater o martelo, a gente precisa considerar o esforço de cada atividade. No mínimo, o esforço precisa ser avaliado. Porque eu posso ter um item que é must e ele é muito difícil de fazer. E se ele é muito difícil, a gente às vezes vai mesmo ele sendo must, por exemplo, eu vou pintar aqui todos os itens must de verde. Tá? Eu decidi
deixar para fazer depois. Então ele é um item must, mas eu vou fazer o meu MVP só com 2 das features. Vou lançar o MVP. Depois eu lanço uma V1 já com aquela feature que eu deixei para depois, e aí assim por diante. Então você vai ter que ter essa gestão, né? Por isso que o nosso trabalho de gerente de produto ele é um trabalho tão dinâmico, né? Não tem uma regra, um gabarito. Né? Você tem que aprender ferramentas, aprender várias ferramentas diferentes, experimentar. Né? Nas atividades práticas que eu tenho no curso, eu peço para todos os alunos fazerem, quando forem fazer mais de um método, né? Então, às vezes, faz a priorização de um jeito, depois faz de outro, na hora de desenvolver a solução também. Então, a gente tem várias para poder pôr em prática mesmo, até criar portfólio, né, de exemplos. Então, acho super válido aí para quem está querendo aprender. Beleza? Então, acho que é isso que eu trouxe sobre o Moscou hoje. Espero que tenha expandido a caixa de ferramentas de você. Comente se tiver dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.